Dois sujeitos estavam fumando um baseado na beira do rio e conversando sobre assuntos altamente intelectuais. Pô, cara, mó barato. Só, meu, podes crer. O tempo foi passando naquele papo louco, até que veio um jacaré e come a perna de um dos sujeitos. Pô, cara, mó barato. O jacaré comeu minha perna. Olha aí. Pô, mó barato. Qual foi? Sei lá, meu. Jacaré é tudo igual. Uma freguesa entra numa lojinha de bairro e pergunta: Seu Salim, o senhor tem meia calça para vender? Meia calça? Broquê? Por acaso a senhora só tem meia bunda? Quando você pega um ônibus em outro país, vê logo uma placa com a frase "Proibido falar com o motorista". Dependendo do país, a placa diz: Vaticano, é pecado falar com o motorista. Israel, o que você ganha falando com o motorista? Itália, se você falar com o motorista, com que mão ele vai dirigir? Alemanha, não fale com o motorista, nem no ônibus, nem na casa dele e em nenhum lugar. Antiga União Soviética. Cuidado com o que fala ao motorista. Estados Unidos, cale a sua boca. Brasil, não deixe o motorista falar com você. Japão, falar com o motorista, só com hora marcada. Um sujeito pergunta ao outro: Você sabe o nome de um país que uma das sílabas dá pra gente comer? Sei sim, seria Cuba? O outro diz: Eita, eu pensei no Japão. Um mosquito filhote chega para sua mãe e fala: Mãe, posso ir no teatro com a minha namorada? A mãe mosquito então diz: Pode ir sim, meu filho, mas cuidado com as palmas, tá? Um louco estava fazendo churrasco numa fazenda, observando patinhos que nadavam num rio, e quando os patos saíram e foram para a grama, ele disse para os seus amigos: Olhem só! Os patos, além de serem aquáticos, também são gramáticos. O paciente entra no ambulatório da empresa e diz: Doutor, o senhor pode me dar uma injeção antibritânica? O médico abre um sorriso e diz: O senhor quer dizer antitetânica, certo? Não, é antibritânica mesmo. É que eu me feri com a chave inglesa. Papai? O professor disse que eu era a sua cara. É mesmo, filhinho? E o que foi que você disse para ele? Nada. Ele é muito maior do que eu. Sabem o que o confeiteiro disse para o Paul McCartney? O sonho acabou. Jaqueline Onassis estava na Grécia quando recebeu um telefonema dos Estados Unidos da sua mãe. Oi, mamãe. Quantas saudade. Como vai a senhora? Eu vou bem, filhinha. Mas quero saber de você. Como é que estão as coisas por aí? Pois é, mãe. Agora estou na cama com artrite. Mas, filha, outro grego? Um bêbado entra no boteco e se aproxima de uma mesa onde estavam sentados dois rapazes idênticos. Será que estou vendo demais? De jeito nenhum, meu senhor. É que nós somos gêmeos. O bêbado então retruca: Mas os quatro! Instruções para voar de avião. 1. Onde estiver escrito push, não puxe, empurre. 2. Onde estiver escrito pull, não pule, puxe. 3. Onde estiver escrito exit, não hesite, pule. O colecionador acabou de inspecionar um Rolls-Royce de 2 anos com apenas 500 milhas rodadas. Dona Silvia, a senhora tem certeza que quer vender esse Rolls-Royce por $100? Sim, certeza absoluta. Escuta, eu não sou um modelo de honestidade, mas a senhora deve saber que essa belíssima máquina vale mais de $100 mil. Eu não quero ficar com fama de explorador de viúvas. Eu não tenho escolha, disse Dona Silvia, mostrando-lhe o testamento do marido. Leia aqui, ó.
Parágrafo 8. Vender o meu Rolls Royce e dar todo o dinheiro da venda à minha secretária. Deus criou o mundo em 7 dias, e nessa criação ele incluiu o homem, e com isso no 7º dia ele descansou. Mas como o homem estava se sentindo muito só, ele criou a mulher. A partir daí, ninguém mais conseguiu descansar. Num trem, viajavam no mesmo compartimento um filipino e um judeu americano. Lá pelas tantas, o judeu avança e cobre o filipino de porrada. Isto é por Pearl Harbor. Mas foram os japoneses. Eu sou filipino. Para mim, tanto faz. Japonês, filipino, chinês. Para mim é tudo a mesma coisa. Passado algum tempo, o filipino ataca o judeu americano, devolvendo em dobro as porradas. Isso é pelo afundamento do Titanic. Mas o Titanic era um navio e foi afundado por um iceberg. Iceberg, Goldenberg, Rosenberg. Para mim, é tudo a mesma coisa. Um sujeito vai visitar um velho navio de guerra. Em um dos compartimentos, ele tropeça numa placa de bronze caída no chão, onde estava escrito: Aqui tombou o almirante Barroso. Ele então fala: Não é para se admirar. Eu também quase caí aqui. O pneu do carro de um sujeito fura diante de um hospício. O motorista então desce e tira as porcas da roda, mas elas escorregam para dentro de um bueiro. Um dos loucos assiste a cena do lado de dentro das grades do manicômio e aconselha o sujeito: Tira uma porca de cada uma das 3 rodas que sobraram para segurar a que ficou solta e passa numa loja para comprar mais parafusos. Muito boa ideia. Obrigado. Olha, eu nem sei por que você está aí dentro. O louco diz: Eu estou aqui porque sou doido e não porque sou burro. Sabe, amigo, o médico me disse para eu beber um pouco de suco de limão depois de um banho bem quente. E você bebeu o suco de limão? Que nada. Não consegui nem acabar de beber toda aquela água quente do banho ainda. Um casal vai ao jogo de futebol e chegam super atrasados porque a mulher demorou um século se arrumando. Quando entram no estádio, estava para começar o segundo tempo. O marido então pergunta a um dos torcedores: Como está o jogo? 0-0. Então a mulher fala: Tá vendo? Chegamos a tempo. Um sujeito vai ao Rio de Janeiro a passeio. Os amigos o advertem que lá os motoristas de ônibus e táxi costumam voar com seus veículos. Chegando na cidade maravilhosa, ele pega um táxi, entra e fala para o motorista: Rua da Carioca, por favor. Que altura? Olha, se você for a mais de 2 metros, eu pulo desse carro. Um louco chega no hospício todo suado e cansado, falando: Olha, eu estou muito cansado. Vim correndo atrás de um ônibus e, sem nunca o alcançar, eu acabei chegando até aqui. Fico consolado porque eu acabei economizando uma grana. Um outro louco ouviu aquilo e fala: Mas você é burro mesmo. Se tivesse corrido atrás de um táxi, teria economizado muito mais. Um sujeito chega em casa de tarde e dá de cara com um pinguim em seu jardim. Sem nunca ter visto um antes, ele fica todo atrapalhado e, sem saber o que fazer, pede ajuda para um vizinho que diz: Olha, o melhor que você pode fazer é levá-lo ao jardim zoológico. No dia seguinte, o vizinho encontra com o sujeito passeando com o pinguim pela rua, com uma cordinha amarrada no pescoço. Onde você vai com este bicho? Você não o levou ao jardim zoológico ontem, como te falei? Levei sim e ele adorou. Hoje eu planejo levá-lo no shopping. Uma dona de casa diz para outra: Até que enfim o quilo do arroz baixou um pouquinho. Nossa Senhora! E quantos gramas pesa agora?